Qual o seu time ideal do Flamengo? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? E nesse momento que o Flamengo encaixou, que a gente começa a pensar em finais de Libertadores e jogos decisivos de Campeonato Brasileiro, de Libertadores e tudo mais, a gente começa a pensar qual que é aquele time que vai entrar, se Deus quiser, para a história, que vai ter um quadrinho com a escalação do 1 ao 11 e tudo mais. E é isso, como muita gente vem me perguntando qual seria o meu time, como eu escalaria esse time do Flamengo, eu vou aqui trazer algumas escalações, duas escalações especificamente que eu acho interessantes, uma mais padrão e uma um pouco diferente. É, e já é bom deixar claro algumas coisas antes de eu mostrar aqui pra vocês. A primeira é que eu confio 100% no Felipe Luiz. Depois daquele jogo do Flamengo e Chelsea no Mundial, onde ele veio com uma escalação que eu não faria de jeito nenhum, botando o Danilo de titular, e depois no meio do jogo tira a Arrascaeta e bota Bruno Henrique, e aquela confusão, e o time ganhou de 3 a 1 do Chelsea, que veio a ser campeão mundial, eu entendi que eu não entendo nada e ele entende tudo. Então, assim, aqui é a minha ideia. Pra vocês entenderem o que eu penso, mas não que eu acho que o Felipe Luiz tem que seguir o que eu penso. Porque o Felipe Luiz é muito melhor do que eu, graças a Deus, né? Até porque se não fosse ia ser preocupante. Mas eu vou aqui mostrar pra vocês, né? Vou parar de enrolar e vamos direto aqui para as escalações. E lá eu explico melhor. Vamos lá. Essa primeira aqui, ela é mais básica, né? O Rossi no gol, apesar de ter muita gente que diz, o Rossi isso, o Rossi aquilo, eu não confio no Matheus Cunha, tá ligado? E eu acho o Rossi bom goleiro. Não só por ele debaixo das traves, assim, ser um cara que me passa segurança, mas também porque eu acho que ele é importante na saída de bola, ele é um líder importante, eu gosto bastante do Rossi. Varela, eu acho uma opção melhor do que o Emerson Royal, tá? Até agora o Emerson Royal não mostrou muita coisa. Na segunda escalação ele vai até aparecer, enfim, na segunda escalação eu explico melhor, mas eu acho que o Varela, a gente tem muito na cabeça que o Varela é um lateral defensivo, que o Varela não tem muito a característica de atacar. Mas a gente vê que quando ele tem essa liberdade, ele o faz. Né? Eu até vi uma entrevista recente onde ele fala que, como ele jogava com o Tite, sendo um lateral que não tinha muita liberdade para atacar, fez com que ele quase não jogasse a Copa América. Porque a característica dele também é de atacar, e eu acho que ele, por exemplo, cruza melhor do que o Wesley. Né? Enfim, Léo Ortiz e Léo Pereira. Aqui poderia jogar também o Danilo, não vejo problema, apesar de eu gostar mais do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Mas o Danilo também é muito bom zagueiro, se entrasse aqui sem problema. Alexandro, principalmente nessa formação, eu acho que é o ideal, porque a gente já tem caras lá na frente para fazer velocidade e tal. Não que o Alexandro não consiga fazer um lateral mais indo até o fundo, a gente já viu ele muitas vezes fazendo jogadas de linha de fundo, ultrapassagem e tudo mais, mas até pela idade, pela característica, ele acaba sendo um lateral um pouco mais fixo, né, e muito inteligente na saída de bola, muito inteligente na parte defensiva, até por a gente ter um meio campo aqui que não tem tanta pegada, o Alexandre eu acho que compensa nesse sentido, e então idealmente eu iria com ele, se não o Vinha, que eu também acho muito bom lateral, também tem uma característica boa na defesa, apesar de ser um pouco mais forte no lado ofensivo do que o Alexandre nessa fase da carreira, pelo menos. Esse meio campo aqui pra mim é magia pura, tá? Jorginho, a gente vê que hoje talvez seja o jogador mais importante do Flamengo. Esse último jogo, né, contra o Grêmio, antes da parada da data FIFA, deixou claro o quanto ele é fundamental. Assim, como o time joga muito melhor com ele, né? Já era até de se esperar antes dele vir um cara desse nível, como que ele conseguiria agregar ao time, mas o nível que tem sido, assim, a diferença que ele faz é muito grande. Né? O jogo do Flamengo fica melhor, os outros jogadores jogam melhor, e muito também por causa da entrada desse cara aqui, que é o Saul. Eu, sinceramente, não acompanhava o futebol do Saul no Atlético de Madrid, não acompanho muito futebol europeu, então eu conhecia o Saul, assim, por alto, muito por alto e só de nome. E me surpreendeu bastante, cara. Me surpreendeu bastante, porque quando ele veio, ficou aquela impressão meio de que era um cara que não jogava nem no Sevilha, né? Dava uma impressão de que era um cara um pouco, talvez, mais pro fim de carreira. E ele tá muito bem, muito, muito bem. Dá uma dinâmica pro jogo muito interessante. Eu acho que o mais importante do Saul é a forma como ele consegue cadenciar quando ele quer cadenciar e acelerar muito na hora que ele quer acelerar. Então a gente vê ele dando alguns lançamentos muito importantes, muito incisivos. Então eu gosto muito disso nele e ao mesmo tempo ele consegue ter aquela inteligência para tocar de lado pro Jorginho, cadenciar, procurar um passe melhor, tirar o ritmo do jogo. Isso é importante. Porque ele consegue fazer isso sem ser aquele cara que, por exemplo, lembra o Diego Ribas,
nos momentos ruins, que a gente falava, o Diego roda muito, o Diego prende muito bola. O Saúl, ele consegue prender quando precisa, mas ele também acelera. Isso é uma coisa que eu gosto muito. A Arrascaeta, eu não vou nem me alongar aqui no Arrascaeta, né, gente? É o Arrascaeta, tá ligado? Tipo, quem você quer que eu explique? O Arrascaeta é titular do Flamengo, óbvio, não tem muito pra onde ir. Samuel Lino, acho que nesse momento também não tem muito o que discutir. As outras opções aqui seriam o que? Michael, Cebolinha. Além do Samuel Lino estar jogando muito, eu acho que esses outros caras, né, não faria muito sentido ir com nenhum deles. Desse lado aqui, que eu acho que talvez seja a grande incógnita entre Luiz Araújo e Plata. Eu botei Luiz Araújo aqui, mas tanto faz, tá? Pode ser o Plata. Tá aqui como substituto. Eu acho, assim, a gente vê que o Felipe Luiz tem uma tendência a escolher o jogador e escolher o time em relação ao adversário. E eu acho que isso aqui, essa escolha vai ser o que a gente vai, né, pelo menos seguindo essa escalação que eu montei aqui, que tem sido a escalação do Flamengo nos últimos jogos, ela vai ser o fundamental de o que muda mais no time. A gente também, obviamente, é que eu acabei esquecendo de falar, vai ter a volta do Pulgar, e eu acho que, pensando essa escalação como base, o Pulgar entra em geral no lugar do Saúl, porque eu não vejo o Jorginho saindo, como eu já falei, né? O Jorginho é muito fundamental. Mas isso também pode ser uma mudança nesse sentido que eu vou falar do Plata e do Luiz Araújo, de característica do adversário, ou seja, se está com um adversário que vai precisar de mais intensidade de marcação, talvez joga com o Pulgar. Se vai precisar de jogar com um adversário que não vai precisar tanto de um jogador marcador, e vai ser mais importante estar com a bola no pé e ter mais qualidade no passe, talvez vá com o Saúl. Não que o Pulgar não tenha essa qualidade, o Pulgar tem muito também, mas aqui pensando que vai jogar só com 2 volantes, eu acho que essa vai ser a chave para escolher um ou outro na cabeça do Felipe Luiz. Novamente, ele sabe muito melhor do que eu, mas eu tô aqui tentando fazer o que eu acho melhor, tentando em algum momento pensar um pouquinho com a cabeça dele. E aí aqui o Luiz Araújo e o Plata, o que eu acho? Em jogos em que a gente vai precisar mais de velocidade, chute de fora da área, bola parada, intensidade de volume de jogo pela linha de fundo, eu acho que ele vai com o Luiz Araújo. Em jogos que ele precisar mais de inteligência ali de passe para dentro da área, de um jogador que encontra soluções criativas, de passes de cabeça, eu acho que ele vai com o Gonzalo Plata. Nesse momento, eu acho que o Plata tem jogado melhor do que o Luiz Araújo, tá? Mas eu acho os dois muito bons jogadores e pra mim a decisão vai cair mais nessa questão mais de uma característica do que de fato qualidade. Eu acho os dois muito bons e pra mim eles se equivalem. E lá na frente, Pedro e Bruno Henrique, eu acho que o Pedro vem numa fase melhor. Eu acho que o Pedro, nessa altura da carreira, é um jogador muito melhor do que o Bruno Henrique. Mas a gente tem visto que o Felipe Luiz tende a escolher o Bruno Henrique para jogos até mais importantes. Então, por exemplo, Libertadores, quem jogou? Bruno Henrique. Né? Não só agora contra o Inter, não, mas contra a LDU também, que era um jogo importantíssimo lá na fase de grupos, que o Flamengo precisava ganhar. Bruno Henrique. Eu iria com o Pedro, mas eu entendo que o Bruno Henrique aqui pode ser uma opção. E que ele, mesmo que não seja aquele Bruno Henrique das antigas, que a gente lembra de, entrar em campo e a gente saber que ia decidir, ele cumpre um papel tático importante e isso, por mais que não seja a coisa mais interessante no sentido de empolgar o torcedor, é importante demais também e faz o Flamengo ganhar os jogos. Então essa escalação aqui é meio que a escalação base de hoje e o que eu acho que tem uma tendência boa do Flamengo seguir. E eu me deixaria bem satisfeito, né? Mas tem uma escalação aqui que eu montei que já é mais diferente, mas eu gostaria muito de ver em campo, que é essa aqui. Né? Como eu falei, eu acho que o Emerson Royal ganha mais espaço aqui. Por quê? Porque aqui nessa situação, o Varela precisa atacar o corredor mais. Como eu falei, ele tem essa característica, mas eu acho que o Royal tem mais. De ser esse cara de linha de fundo, de ser esse cara de ataque aqui, de ser mais um Wesley, um Rodinei. Né? Então, talvez o Emerson Royal, nessa formação, tivesse mais oportunidade. Por isso ele está aqui como substituto. E por incrível que pareça, nessa formação, talvez o melhor jogador seja o Ayrton Lucas. Porque também, aqui como a gente está vendo, a gente não tem pontas, apesar do Samuel Lino, obviamente, em vários momentos ele vai cair e fazer essa área. Em outros momentos ele vai também cair aqui por dentro, fazer uma jogada de armador. Em outros momentos ele pode cair dentro da área. E nessas situações, o Ayrton Lucas desce para fazer essa ala, que eu acho o Ayrton Lucas muito bom aqui. A gente pode lembrar de momentos que o Flamengo jogou com 3 zagueiros e que todo mundo ficava desesperado, que o Ayrton Lucas era muitas vezes o melhor jogador. Porque ele faz bem esse papel de ala, né? Esse papel de ponta até.
E aí aqui, né, num momento de ataque, eu acho que o Flamengo poderia descer assim, o Pulgar fechar o meio aqui como um terceiro zagueiro, né? Talvez até jogar mais assim, né? Ou assim. Enfim, é uma escalação que gera muitas possibilidades pro time. E eu gosto principalmente porque, vou voltar aqui meio que pro padrão, por quê? Porque eu gosto muito de um meio-campo mais robusto. Eu acho que é mais interessante a gente ter um time com o Flamengo jogando com 4 homens no meio de campo e 4 homens que, porra, Jorginho, Pulgar, Saúl e Arrascaeta. São caras muito inteligentes, são caras que conseguem reter muito a bola. Eu acho que esse time aqui consegue jogar o tipo de futebol que eu mais gosto de ver, que é um futebol de controle de jogo, né? Um futebol de realmente dominar o adversário por completo. Talvez outro time seja até mais competitivo, né? Por ser isso, um time talvez mais veloz, de mais pressão e tudo mais, mas eu gosto muito desse time aqui. Eu gostaria, assim, nos meus sonhos, eu gostaria muito de ver esse time aqui. Com esses 3 jogadores, né? E os 4, no caso, o Arrascaeta, mas esses 3 volantes. Acho que o De La Cruz não teria como encaixar ainda aqui, também é muito difícil contar com o De La Cruz, mas também ele ser uma opção para quando um deles não estiver disponível, também eu acho uma ótima opção. E eu acho que essa escalação aqui era a que eu mais gostaria de ver, apesar de não sei se vai rolar. Até porque a gente já viu que o Felipe não costuma jogar com trinca de volante. Mesmo quando, por exemplo, tinha o Gerson ainda e o De La Cruz saudável, ele nunca escalava De La Cruz, Gerson e Pulgar. Então acho improvável que essa escalação role, apesar de eu achar ela muito interessante e ser uma que eu gostaria muito de ver. Mas é isso. O que vocês acharam dessas escalações aí? Diga nos comentários qual você mais gostou, qual seria a sua escalação, se não seria nenhuma dessas duas. Mas eu gosto muito delas, principalmente dessa segunda. Será que um dia ela rola? Acho difícil.